noite, igreja. Eu sou um filho amado de Deus, em processo contínuo de restauração, lutando todos os dias contra os meus desvios de caráter, que o principal é a ira. Meu nome é Tiago. Eu não podia deixar de começar assim, depois de toda essa propaganda aí do CR, né? É assim que no CR a gente se apresenta para as pessoas, tá bom? Lembrando sempre dos nossos desvios de caráter, lembrando que, como o pastor Edgar bem falou, o primeiro passo para a gente mudar é reconhecer, certo? E hoje, a gente dando sequência aí sobre a nossa série, que é Inteligência Financeira, nós vamos falar sobre doar, certo? E eu queria que a gente refletisse junto aqui, pensasse, eu queria ouvir vocês logo no começo, o que passa na sua mente quando você se depara com a palavra doar, quando você pensa em doar. Eu queria que vocês falassem, o que vem na tua mente? Contribuir, um de cada vez, só para eu conseguir falar para o pessoal da internet também. Mas só repete? Tempo. Ajudar. Mais alguém? Amor. Escuta. Alguém falou alguma coisa lá atrás que eu não... Pensar no próximo. Beleza, exatamente são esses os conceitos. E na prática, quando a gente... O que a gente doa? Dinheiro, disposição, roupa, tempo, que mais? Alimento. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente refletir nessas imagens aqui, ó. Ali em cima, no canto superior direito meu, são os órgãos, né? A gente tem uma coisa super preciosa que nós podemos fazer. De manhã eu mencionei isso, e eu vou contar uma coisa para vocês, se vocês não sabem. Eu descobri quando eu estava preparando esse nosso bate-papo aqui. Se você tem a carteirinha de doador de órgãos, se você já fez essa carteirinha, ou foi lá no .gov e se inscreveu, tá bom? Dizendo o que você quer doar, se por um acaso você partir dessa para uma melhor, você precisa ter isso de comum acordo com a sua família, você precisa dizer para eles, porque só a carteirinha não vale de nada no nosso país, infelizmente. Se no final a família não assinar, não autorizar, os órgãos não podem ser doados, tá bom? Então isso eu descobri depois da pesquisa, porque eu até falava para a Nath que eu era doador, mas eu adoro falar de morte, lá em casa ninguém gosta de falar de morte, só eu, né? Mas é uma atitude que, se você quer ser um doador de órgão, você precisa fazer, combinar com a sua família. E olha que não parece uma coisa muito pequena, porque a matéria ficou, e eu estava vendo o tamanho da fila de pessoas, das centenas de milhares de pessoas que estão esperando um órgão. Pessoas morrem diariamente porque não receberam um órgão. E, gente... essa mesma pesquisa que eu fiz, ela me mostrou que, se as pessoas doassem, nós não iríamos ter pessoas morrendo por falta de órgãos. Vocês acreditam? Então, que a gente possa começar doando, começar pensando no próximo desde aí. Alimento, e aí é mais do mesmo, né? Dinheiro, roupa, doação de sangue, né? Eu mencionei de manhã também. Nos últimos 6 meses, 800 mil pessoas doaram, 800 mil bolsas de sangue foram doadas. Sabe qual é o tamanho da fila? 3 milhões e 600 pessoas. A conta não fecha, galera. Então, é um ato que você vai ter que doar um tempo para ir até um local, ganha um lanchinho. Se você quiser comer o melhor lanche, vai no Einstein doar sangue. O de lá é legal, o lanchinho de lá é legal. Mas vários outros lugares também, brincadeiras à parte, dão um lanche bem bacana, porque eles querem estimular. Você ganha aquele coraçãozinho para você ficar apertando. Então, assim, brincadeiras à parte, tem gente precisando de sangue. E se você pode, eu acho que hoje você também pode refletir sobre isso. E o tempo, que é a coisa mais fácil que a gente tem para dar para os outros, né? A gente não é nem um pouco egoísta, não gosta de usar o tempo conosco mesmo, a gente gosta de usar só com os outros, certo? Não. Estou sendo bem sarcástico aqui. Mas para a gente pensar junto, porque a mesma luta que todos nós temos aqui, diariamente, é a luta de quem não conhece a Deus também tem. E aí, o que mais me deixou reflexivo nesses dias de estudo para isso aqui, é que tudo isso que eu falei, qualquer um faz.
E aí, qual tem sido a diferença do cristão para quem não é cristão? Porque isso aqui é assistencialismo, é caridade, é bondade, né? E todo mundo pode fazer isso. E aonde que nós, que nos dizemos cristãos, que conhecemos a palavra e tal, estamos por cima do angu aí, não é isso? Qual é a diferença? Se eu dou sangue, e quem não conhece Deus dá sangue. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que nós vamos falar sobre 3 tópicos hoje, que é a generosidade. Doar com generosidade, doar com constância e doar com amor. A diferença está no amor, pessoal. Quem ama a Deus faz diferente, tá bom? Então, o primeiro tópico é doar generosamente, tá? Doar generosamente, pessoal, para a gente ver bem a diferença, não é uma transação financeira. Deus não quer que você faça uma transação financeira. A Bíblia nos ensina que a gente precisa doar de coração. Não é só o recurso, falando do recurso. É muito além disso. A generosidade bíblica desafia a lógica humana de acumular para ter, para o equilíbrio disso. Lembre-se, é muito importante você guardar dinheiro se você pode. Eu sei que cada um está no momento da vida, existem momentos que a gente não consegue guardar dinheiro, mas a palavra de Deus nos desafia a não só acumular. A matemática é inversa. Quem espalha recebe mais. E aí nós vamos ler diversos versículos hoje, e eu queria só começar, antes de ler o próximo versículo, falando do que é generosidade sobre ali o Aurélio, né? A definição. É a virtude de quem age com bondade, oferecendo ao outro sem esperar recompensa. Ser generoso é dividir o que se tem, como tempo, atenção, recursos ou até o conhecimento, de forma espontânea e desinteressada. Isso é ser generoso. E aí é para a gente já começar pensando, as nossas doações têm sido generosas? Quando eu estava estudando, eu usei esse livro, O que a Bíblia fala sobre dinheiro, de Augusto Nicodemos, é bem bacana. Ele pega bem pesado em alguns tópicos, assim como é o perfil dele, e é uma leitura interessante. Mas ele fala também como é que devem ser as nossas contribuições, queria compartilhar com vocês. As nossas contribuições devem ser generosas, voluntárias, ofertadas com amor e alegria. Dízimos e ofertas não devem ser interpretados como lei ou fardo, nem como um meio de barganhar com Deus. Ao contrário, trata-se de graça, alegria, privilégio, oportunidade de demonstrar de maneira prática nosso amor a Deus e aos irmãos. E aí nós vamos passar por diversos versículos, e isso é para a gente olhar o versículo e ver o que aquilo faz sentido na nossa vida. O que a gente pode tirar de proveito, o que a gente pode tirar de ensinamento, tá bom, pessoal? Então, Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E o legal de Provérbios é que ele fala sozinho, né? Ele ia falar assim, pessoal, é isso, tá tudo certo, vamos embora. Mas tem mais alguns que eu queria compartilhar. Mas eu vou ler numa outra versão para gravar bem na sua mente isso que a gente está falando agora. Na Bíblia Viva fala assim: é possível dar e ficar cada vez mais rico. Mas também é possível economizar demais e acabar na miséria. Esse versículo traduzido numa outra versão um pouquinho mais próximo. Então, gente, de novo, lembre, tem que ser prudente, se você pode, economize. Por quê? Porque o dia mau vai vir e o dia bom vai vir. Tem oportunidades que você vai estar conseguindo ganhar dinheiro, que você vai ganhar bem, tem oportunidades que você não vai estar conseguindo ganhar dinheiro, ou você vai estar desempregado. Isso acontece com todo mundo. Se não aconteceu com você ainda, amém, que você nunca fique desempregado. Já aconteceu comigo. Fiquei 7 meses desempregado, mas o prudente, e aí a diferença está aí, né? Às vezes a gente fica olhando para o cara, pô, aquele cara está sempre feliz, aquela pessoa parece que sempre tem dinheiro, né? Nunca vi ela falando um não para uma pizza, para um rolê, né? Para vamos passear. Mas no fundo, a diferença está aqui, quando ele tinha uma oportunidade maior, ele soube administrar aquilo. E quando ele estava
de uma maneira que ele não estava legal financeiramente, ele tinha o recurso que ele guardou lá atrás. Só que nós temos que ter equilíbrio, porque mesmo guardando a grana, mesmo guardando dinheiro, mesmo sendo prudente, a gente ainda precisa ter generoso. Por quê? Porque há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Então é possível você dar dinheiro, e no final aqui nós vamos falar sobre Robert Letourneau. Alguém conhece quem é Robert Letourneau? Então vocês vão conhecer no final. É um cara que não tem muita coisa para nos ensinar a respeito de doação, mas que a gente possa lembrar que é possível espalhar, ser um doador generoso e ainda ver aumentar suas riquezas. Segundo versículo que eu queria compartilhar com vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Olha aí. Gente, de novo, né? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Deus vai te dar mais, sabe para quê? Para você dar mais, sabe para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Não é para ninguém olhar para você, ter inveja de você, achar que você é alguma coisa. No fundo, falando de doação, tudo que mais Deus quer é te abençoar mais, querido. E dentre esses estudos, no livro que eu li, eu preciso te dizer, muitas vezes Deus ainda não deu o que você poderia ter, porque você ainda não está preparado para ter. Será que você tem sido fiel com 5 salários mínimos, com 2 salários mínimos, com 1 salário mínimo? Será que você tem conseguido honrar a Deus, pagando as suas dívidas, suas contas em dia? Porque o mesmo padrão, a mesma forma de lidar com dinheiro que você está lidando hoje com seus 5 salários mínimos, com seu 1 salário mínimo, vai ser com o que você vai dar com 20. Entende? Se você não mudar a mentalidade, o mesmo veneno, o mesmo viver apertado, e eu falo isso para mim. Se eu não tomar cuidado, meu irmão, eu também entro no mesmo buraco. Então, o que a gente precisa é saber que, muitas vezes, a bênção de Deus não chega, porque ela pode chegar e você pode não estar preparado, e Deus não vai te dar nada ruim. Se você não souber lidar com dinheiro, Deus não vai deixar ele ser um problema para você, porque Ele te ama. Tudo que Ele não quer que você tenha mais problema. Entende? Mas o Deus que eu conheço, Ele quer muito te abençoar. E se essa bênção também... E a bênção não é só dinheiro, tá, pessoal? Mas a gente está falando agora disso especificamente, mas eu queria que a gente refletisse. Sim, Deus lhe dará muito de tudo para que vocês possam dar generosamente. E no final ele fala, eles se encherão de gratidão a Deus pela ajuda que você o fez. Então, quando Deus te abençoa mais, o que Ele espera é que você espalhe mais para que o nome dele seja glorificado. Amém? E o segundo ponto aqui, pessoal, é doar sistematicamente. Doar é uma ação e deve ser frequente. Essa doação, pessoal, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de sangue, né? Tanto que tem até um período ali. Se você é um doador, você sabe, né? Cadê as minhas amigas? É 3 meses, 6, Val, você sabe? Isso, obrigado, minhas amigas enfermeiras aí, doutoras. Mas assim, tanto que tem um período, né? Para você poder voltar, tanto para você se reabastecer, para você ir abençoar o próximo. Então, essa frequência, ela é importante em todo tipo de doação que a gente vai fazer. Vamos lá para o próximo. E aí vamos pensar na constância aqui. Ó. Aqui é Paulo dizendo, todos os dias cada um de vocês deve separar alguma coisa que ganhou no decorrer da semana e utilizá-la para uma oferta. A quantia depende de quanto o Senhor ajudou vocês a ganhar. Não esperem até que eu chegue aí para só então tentar coletar tudo de uma só vez. O que ele está dizendo aqui é, ele estava naqueles períodos de viagem, ele estava dizendo, quando eu chegar aí, a gente vai mandar dinheiro, e aí, não esperem, comece a guardar um pouquinho, deixa ali, depois essa doação vai ser direcionada para o lugar certo. Mas o que eu grifei aqui para a gente pensar é separar. Todos os domingos ali é um exemplo, beleza, gente? Mas para que a gente possa refletir que Deus tem que ser a primeira pessoa que nós vamos devolver um pouquinho do que Ele tem nos abençoado. Deus, nós precisamos parar de tratar a oferta como uma esmola às vezes.
né? Infelizmente, por vezes, e aí, de novo, receba o que cabe para você, beleza? Se você está num momento que você não pode, Deus sabe de tudo, Deus sabe do seu coração e está tudo certo. Resolva a sua vida. Estou apertado financeiramente, estou desempregado. E, gente, como eu falei, todos nós aqui vivenciamos momentos distintos, iguais, semelhantes na vida e está tudo certo. Agora, o que eu queria lembrar é, se você pode, não seja aquele que não separa, seja qual for o valor. O valor revela muito do nosso coração, tá? Revela. Ele não é a primazia. Deus está mais preocupado com o seu coração do que com o valor. Mas o valor que a gente dá também revela qual é o nosso compromisso com Deus. Mas o que eu queria enfatizar aqui é, se a gente deixar para entregar só o que sobra para Deus, muitas vezes a gente está colocando até os nossos luxos, as nossas vaidades, os nossos exageros, o nosso consumismo. Porque chega no final de semana, pô, tô com dinheiro na conta, uma pizza, né? Aí as crianças pedem uma coisa, toma. Aí no final do mês, ao invés, aí você fala, Senhor, isso aqui é seu, obrigado. Deu para o mês inteiro, ainda sobrou para dar um pouquinho para o Senhor. Mesmo que a gente não diga isso, pode ser que a nossa atitude esteja reverberando isso. Agora, quando a gente isso aqui eu vou separar para o Senhor e o que sobrar eu vou fazer o que dá. Pago as contas e aí nós vamos comer isso aqui de pizza se der. E se não der esse mês não tem pizza e está tudo bem. Porque eu só estou honrando aquele que me honrou até aqui com as minhas contas, com as minhas despesas, né? Só que quão difícil é tomar essa atitude também, né? Quão difícil é. Então, mas que nós possamos separar como primeira, como prioridade, aquilo que a gente entende que a gente tem que devolver ou entregar para o Senhor, tá bom? Em tudo tenho mostrado a vocês que, com trabalho árduo, podemos ajudar os necessitados, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus, é maior bênção em dar do que receber. Tem outra versão que diz, precisamos trabalhar arduamente para ajudar os necessitados, lembrando da palavra de Jesus, a maior felicidade em dar do que receber. Queridos, há maior felicidade em quem dá do que em quem recebe. Tem sentido isso? O cara está lascado, está precisando, você vai lá e ajuda, ele vai... Né? Você já deu alguma coisa para alguém que ela estava precisando muito? Aquela pessoa não exteriorizou muitas vezes de uma forma com muita gratidão. E olha que legal que esse versículo está trazendo para a gente. É mais bem-aventurado aquele que pode dar do que aquele que está recebendo. É mais feliz aquele que pode dar. Sabe por quê? Porque Deus está te honrando, irmão. Deus está te abençoando. Por isso que a gente tem que ser um canal de bênção de Deus, cara. Não dá para parar aqui. Não dá para ser... Opa! Não dá para... Não está passando aqui. Se puder passar para mim, por favor. Não dá para ser celeiro, armazenar. Aí, ó. O objetivo de receber mais não é acúmulo, mas a capacidade de distribuir. Nós devemos ser um canal e não somente um depósito. Amém? Amém? Irmãos, é difícil, não é? Muitas vezes esse mundo do jeito que está, ele leva a gente a querer consumir mais. De manhã eu mencionei, não sei se é um desejo do coração de vocês, mas o meu é. Vou contar aqui, vou começar assumindo os pecados. CR na veia. Eu termino de pagar uma coisa querendo saber qual vai ser a próxima dívida que eu vou fazer. Né? Eu termino um boleto, né? Acabei de pagar um carro, eu quero saber qual é o próximo. E será que tem que ser assim? Será que eu preciso trocar de carro mesmo? Será que saiu o iPhone 17 eu preciso comprar mesmo? Será? E aí eu não estou discriminando quem tem 17, não. Eu troco de celular com frequência. Às vezes eu fico enrolando ainda, minha mulher fala assim, troca logo essa desgrama, porque eu tenho algumas coisas do trabalho que eu rodo ali que é pesado e não é todo celular que aguenta, então tem bastante memória essas coisas. E aí, de vez em quando vai chegando no limite ali, eu começo a ficar bravo, eu falo, nega, eu vou comprar. Ela compra. Aí eu olho lá e falo, não vou comprar, desisti. Mas fico nessa luta interna que ao mesmo tempo que eu sou gastão, né, nega? Eu sou tão, né? Tento economizar tanto com outras coisas. E aí é impressionante como o meu coração muitas vezes me pega. E como eu adoro
dizedos das minhas mazelas mesmo, como a gente fala, é uma coisa que a gente precisa cuidar. Porque esse mundo quer nos tornar igual a todo mundo. E a gente não pode ser igual a todo mundo. Quando eu mudei de casa, o primeiro comentário que eu fiz com a Nath, não sei nem se ela lembra, é assim: nossa, acho que a gente precisa trocar de carro. Nosso carro é o piorzinho aqui, de onde a gente mudou agora. Sabe o que é isso, irmãos? É o mundo querendo me colocar valor que eu não preciso ter. É querendo me colocar numa outra dívida para eu ficar com um carro que eu não precisava trocar, ficar apertado financeiramente e não poder abençoar um irmão, não poder ajudar uma pessoa, não poder fazer o bem, não poder obedecer a voz do Senhor, não poder dar a nossa promessa de fé aqui, ficar apertado. Então, às vezes, ele quer nos amarrar de uma forma, o inimigo quer usar o mundo para trabalhar no nosso coração, para ele nos amarrar com coisas certas. Às vezes você não está nem fazendo nada errado, mas não é só o momento, entende? Vai ter que passar por aí, viu, Naná? Não está indo, não. Doar é um gesto de amor. Foi. Valeu. Doar é um gesto de amor. Doe de coração. Queridos, deixa eu ver como é que eu estou meu tempo aqui. Tá bom. Doar é um gesto de amor. O porquê você faz, como eu falei, o porquê você faz é mais importante do quanto você entrega. Lembrando do que eu disse. Não dê esmola para Deus, mas Deus quer saber como é que está lá dentro. Você está buscando honrar a Deus? Você está buscando demonstrar amor de Deus? Doar sem amor é apenas filantropia seca. Doar com amor é adoração. Você vai escolher hoje, quando você sai daqui, se você vai adorar a Deus ou você vai continuar fazendo filantropia. Caridade. Lembra? Quem não é cristão também faz coisa boa. Também, às vezes, é generoso. A única coisa é que ele não entende o real motivo pelo qual ele deveria fazer aquilo. Às vezes ele não tem um compromisso com Deus. Mas o que a gente precisa pensar hoje, pessoal, é que o dinheiro, sendo usado como um servo, como alguém que vai te ajudar, como alguém que é um auxiliador ali, ele vai te levar muito longe. Mas ele é um péssimo senhor quando ele é quem define a sua vida. Quando ele é o seu primeiro objetivo. E eu já vi amigos meus se perderem por causa de dinheiro. Tinha tudo para voar. Cristão, incrível. Conhecia muito da Bíblia. Mas as facilidades que o dinheiro trouxeram desviaram o foco dele. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. O maior sacrifício aí talvez é morrer queimado, né? Ainda que eu pegue tudo que eu dê, entregue para os pobres, se não tiver amor, não vai adiantar nada. Deus conhece o seu coração. E pessoal, se tem alguém que a gente não engana, é o nosso Deus. A gente pode enganar as pessoas que estão ao nosso redor, podemos sair como bonzinho, como caridoso, como, nossa, vocês conhecem o coração de fulano, vocês viram como ele é bondoso? Mas se lá no íntimo mesmo, isso não tiver alinhado com o Senhor, com o amor verdadeiro, com o amor puro, de nada vai valer. E aí é uma lapada para a gente pensar que essa aqui dói. Essa aqui dói. Esse versículo aqui é bem doído. Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhe faltar o alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e coma bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé por si só, não tiver obras, está morta. Então, pessoal, se a gente é cristão, se a gente diz que tem fé, se a gente diz que ama a Deus, isso tem que sair dos nossos poros, isso tem que ser visível, isso tem que exalar Jesus. E como é que isso acontece? Não é dando tapinha nas costas do necessitado. A nossa sociedade, pessoal, ela vê o necessitado como um problema do governo.
ou só como um problema do governo, mas não vê como uma oportunidade de exercer a misericórdia e a graça. O necessitado, pessoal, existem pessoas que estão naquela situação porque eles se colocaram. Existem situações assim. Existem pessoas que a vida as colocou naquela situação, certo? Mas independente dos dois cenários, Deus quer que você derrame amor, graça, que você entregue paz para aquela pessoa, se você consegue. E muitas vezes nosso coração que adora julgar, o meu coração que adora julgar, a gente, por que não vai trabalhar? Parece cheio de saúde aí, pedindo comida, né? Tenho certeza que se eu chamar para trabalhar, eu já falei isso, tá? Tenho certeza que se eu chamar para trabalhar para carpir aqui, como eu já fiz, tá? Um rapaz bateu aqui na igreja uma vez, tu alimenta. Na terceira que ele veio, falei, amigão, vou dar alimento hoje, mas amanhã você chega cedinho aqui, além do alimento, vou te dar um trocado. Vou te dar uma grana, vou pagar seu dia. Você carpe aqui pra gente? Ele voltou? Mas isso não pode me inibir de fazer, galera. Entende? Por causa dos maus, os bons não podem pagar. Por causa daqueles que precisam, a gente não pode ser influenciado a... Não, agora eu não dou mais... Né? Gente, o drogado no farol. Eu devo ou não dar dinheiro para ele? Não sei, cara. Não sei. Tem dia que eu dou, tem dia que eu não dou, tem dia... Não sei. Mas o que eu sei é que, se Deus tocar no seu coração, você precisa demonstrar amor para aquela pessoa. Alguém já pediu alimento para você e você não tinha? No carro ali? Ô, tio, tem alguma coisa para comer? Aí você fala, não tem alimento, não tem dinheiro, não tem nada hoje, cara. Volta! Passa na padaria e volta. É isso que Deus espera que você faça. Né? E é isso que a gente precisa fazer. É assim que a gente exala o amor de Deus. O que ele vai pensar? O cara foi lá e voltou, cara. Ninguém nem olha para mim. E aí de manhã eu falei isso. E quando você for entregar, eu falei, isso aqui é um presente de Deus para você. Ó. Não sou eu sou um canal. Eu não sou depósito. Então isso aqui é um presente de Deus para você. Agradeça ao Senhor. Se seu irmão estiver precisando de comida, você vai ter que dar comida para ele, cara. Esteja atento. Não pode, gente, acontecer situações que acontecem. Não podem acontecer situações que acontecem nessa igreja, nessa comunidade. De pessoas passando problemas, de pessoas com necessidade. E a gente não está próximo o suficiente para saber que ela precisa de ajuda. Ou quando a gente descobre, a luz vai ser cortada. Quando a gente descobre, o apartamento está sendo leiloado. Irmãos, não pode. A gente não pode desonrar o nome de Deus como comunidade. Eu estava de manhã pensando, depois... Irmãos, o pastor falou aqui da promessa de fé, e a promessa de fé a gente só faz esse controle para quem não sabe, para a gente saber com quanto a gente pode se comprometer em doação. Então a gente conversa com diversos missionários e fala, tanto vai para esse, tanto vai para esse, tanto vai para esse, vai dar tanto. Então a gente precisa chegar num valor, por isso que a gente faz esse controle, é a única coisa que a gente controla aqui na igreja, para a gente poder se comprometer com ele, sabendo que aquele dinheiro vai entrar, certo? Por isso que a gente faz o canhotinho, para quem não sabe. Mas... O que eu preciso muito que a gente pense é que... Nossa, eu me perdi nessa parte do canhotinho. Mas... Oi? Pode falar? Mas, ao mesmo tempo, pessoal, esse controle é só para a gente poder se comprometer e honrar. Mas, como eu disse de manhã, se por um acaso esse recurso não vir por qualquer motivo, Deus vai continuar honrando aqueles missionários. Mas é um controle que a gente faz só para que vocês saibam que a gente não quer se comprometer lá sem saber quanto minimamente vai entrar. Mas a nossa atenção aqui tem que ser, se tem alguém necessitado, a gente precisa saber. E a gente só vai saber se a gente estiver perto. E um outro exemplo que eu dei de manhã, e é assim, sem polêmica, sem conversa, sem posicionamento, é do rapaz que matou os filhos. E tudo que eu menos quero nessa igreja é que as coisas aconteçam sem que a gente possa estar perto para ajudar. Muitos casamentos terminam e a gente só descobre no final. Muitos filhos saem de casa, param de vir para a igreja e a gente só descobre quando ele não quer mais vir. E nessa situação,
O que não pode acontecer nessa comunidade, irmãos, que está falando de doar, de se doar para o outro, de se doar o tempo, de doar recursos, de doar qualquer coisa, é a gente permitir que as pessoas não saibam o que tá acontecendo umas com as outras. Por isso que a gente incentiva tanto o PG. Será que esse rapaz que cometeu essa atitude, ele não estava dando sinais? Será que não tinha ninguém perto que poderia ter algum tipo... Não sei. Mas o que eu estou trazendo para a nossa reflexão aqui é, muitas vezes, ou por vezes, a gente, estando perto das pessoas, a gente pode evitar tragédias. E a última dica, que não tem a ver com doar, mas fique perto das pessoas. Se você estiver perto das pessoas, alguém pode ser aquela mão que vai te tirar na hora que você estiver afogando. Sozinho, não tem como. Tá bom? Pois o amor ao dinheiro é o primeiro passo. É o primeiro passo em direção a todos os tipos de pecado. Algumas pessoas até voltaram as costas para Deus por causa do amor ao dinheiro. E como resultado, afligiram a si mesmas com muito sofrimento. Pensa, querido, pensa comigo. Esse mundo, ele tem a cultura da escassez, do individualismo, de que nós precisamos ter para ser. Mas Deus quer que nós sejamos, depois que nós realmente formos, nós seremos. É totalmente ao contrário. Nós vamos receber. Tá? Então, diferente de ter para ser, nós podemos ser para ter. Pronto, melhorei, né? Ficou melhor, né? Obrigado, amor. Ela deu a risadinha que eu entendi. Mas vocês entenderam a lógica aí? O mundo quer que a gente tenha para que a gente seja reconhecido. Você só é alguém se você tem aquele carro, se você tem dinheiro, se você estuda naquele lugar, se você tem aquela posição na empresa, não é isso? Ou é só eu que sofro essa pressão, né? Mas com Deus é o contrário. Deus está pouco preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu coração, com o seu interior. Que nós possamos, queridos, ter um orçamento com propósito, planejar o mês. A primeira linha não deve ser do lazer, mas deve ser da generosidade. Seja qual for a sua situação. Lembra? Ninguém tem tão pouco que não tenha algo para oferecer para alguém. Seja o tempo, seja o abraço. Tiagão, estou desempregado, cara, não consigo ajudar ninguém com nada. Se você está desempregado, o tempo que você não estiver procurando emprego, abençoe alguém. Talvez alguém está precisando do seu tempo, né? Para ir visitar o Cadu lá no hospital, para ir levar um medicamento para não sei quem. Existem necessidades, às vezes, aqui na igreja que a gente precisa de pessoas que tenham tempo, não que tenham recurso. Entende? Olhar atento, pessoal. Peça a Deus para você enxergar Perdão. As necessidades ao seu redor. Fique atento. E de manhã também eu falei isso, que às vezes, sabe por que você fica sabendo das situações de necessidade dos outros ou de algum problema do outro e não eu? Alguém tem ideia? Próxima oportunidade, sabe por quê? Porque Deus quis revelar para você, não foi para mim. E por que será isso? Será que é porque você não tem mais sabedoria, porque você não tem mais experiência, ou porque você precisa aprender algo com aquela situação para que o nome de Jesus seja glorificado? Por que todos os problemas não caem na cabeça do pastor Edgar? Homem sábio, experiente, sem cabelo. Né? E, queridos, se alguém trouxe uma situação para você, eu não estou dizendo que tem situações que não tem que ser compartilhadas, não. De manhã também eu falei que alguns problemas chegam a mim, às vezes não dá para resolver sozinho, eu levo para o homem aqui para a gente discutir junto. Mas existem momentos que Deus vai trazer necessidades, pessoas feridas para você poder abençoar ela. Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, das suas experiências. Tá bom? E aí eu queria que... e faltou o desapego ativo. De manhã também eu mencionei. A gente precisa desapegar, gente. Eu fui olhar meu armário lá na limpeza aí agora, no dia desses. 4 ternos, faz, 6 anos que eu não sei o que é trabalhar de terno mais. Trabalhava até mais. Trabalhava de terno, engomadinho e tal. Cara, tá lá pegando poeira, novinho. Abençoa alguém que usa terno. Falei de manhã, se alguém tiver essa skill aqui, uma galinha, tiver precisando de terno, me procura no final. Tá seu, tá dado. Tá? Só vamos combinar para entregar. Porque assim, a gente precisa
ter o desapego. Pessoal, roupa pra caramba, sabe? Então, que a gente possa abençoar os outros com aquilo que a gente tem de sobra. Num simples gesto, às vezes, dar um batidão no armário, tá bom? Pra gente fechar, pessoal, meu tempo já deu aqui, mas eu queria compartilhar com vocês a história de Robert Letourneau. Vou passar uma pincelada bem rápida, mas esse cara, ele foi o criador daqueles tratores de terraplanagem. O maior da América do Norte. Ele começou literalmente com a mão no torno ali, naquela época não era torno ainda, mas só para vocês entenderem ali, mão na massa literalmente, e ele se tornou um dos trilionários, um dos maiores trilionários na época da Primeira ou da Segunda Guerra, não vou lembrar. E ele fez, só que no meio desse caminho ele conheceu a Deus. E ele e a sua esposa, em comum acordo, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre dinheiro, eles começaram a dar os seus dízimos, as suas ofertas, e foram aumentando, até o dia que ele falou assim: eu entendi por que Deus me dá generosamente. Nós lemos vários versículos aqui que Deus quer dar generosamente, dá mais do que a gente merece, dá mais do que a gente precisa. Ele falou: eu vou viver com 10% e 90% eu vou dar para a obra de Deus. E ele viveu até o fim da sua vida, por dezenas de anos, com esse tipo de oferta. Aí você vai falar: Tiago, mas ele era trilionário, então... Ele escolheu também ter uma vida simples, para viver com menos, porque o objetivo dele era que o nome de Jesus fosse glorificado através de tudo que ele estava conseguindo fazer com aquele dinheiro. Então ele abriu faculdade, ele abençoava centenas de missionários, ele abençoava igrejas, ele construía... Então ele foi uma pessoa que ele literalmente viveu a partir do momento que ele conheceu a Cristo para a honra e glória de Deus. E ele falava... Ele manteve as suas doações sistêmicas, mesmo quando os contadores... teve um período ali que ele quase quebrou. E nesse mês especificamente, eu li a história dele inteira, ele falou assim: eu não vou parar. Esse dinheiro não é meu, é de Deus, e se ele quiser, ele vai reverter a situação. E mais uma vez Deus colocou ele num outro patamar financeiro. Para ele, pessoal, a fábrica era o púlpito. Ele via o lucro como uma ferramenta de expandir o reino de Deus, não como um fim em si mesmo. Oh, meu Deus, estou tão longe disso, papai, me perdoa. Apesar de ser um multimilionário, manteve o estilo de vida simples, focado no impacto que poderia gerar nos outros para a honra e glória de Deus. Eu uso uma pá para jogar dinheiro para fora, para que o nome de Jesus seja glorificado. E ele me devolve com uma das minhas retroescavadeiras. Essa era a frase que ele mais dizia. Amém? Pessoal, fechamento aqui. Doar generosa, sistemática e amorosamente é a prova real de que a nossa confiança não está em contas bancárias, mas no provedor. Que nossa vida financeira seja um sermão vivo de que servimos a um Deus que é o dono do ouro e da prata, mas que, acima de tudo, valoriza o coração disposto a amar ao próximo na prática. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Que nós não possamos ser um doador por emoção, por remorso até, por pena, mas que a gente possa seguir o exemplo de Jesus, sendo um doador generoso, um doador regular e um doador amoroso. Porque Deus deu somente tudo o que Ele tinha, deu a sua vida, Jesus deu a sua vida por nós, para que hoje nós tivéssemos a salvação. Amém? Muito obrigado, irmãos. Boa noite.